Que tipo de líder é o líder que não torna melhor a vida dos seus liderados? Muitos homens fizeram história ao aplicar o seu estilo de liderança ao longo das eras e até hoje no mundo contemporâneo. Reis, chefes de Estado, lideranças religiosas e outros. Mas tem um ponto que é comum entre a maioria dos grandes líderes. Eles reconhecem que Jesus foi o maior homem da história, o maior e melhor líder que já existiu e um exemplo a ser seguido. Tem uma passagem que ilustra bem essa realidade. É a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Num fim de tarde, num lugar deserto, rodeado de uma multidão de aproximadamente umas 12 mil pessoas famintas e sem nenhum comércio por perto, Jesus decidiu saciar a fome daquela gente. Os discípulos sugeriram que elas fossem embora, cada uma para sua casa. Apesar da hora avançada e da distância por ser um lugar retirado, um lugar deserto. Jesus então se dirige aos seus discípulos e diz: eles não precisam ir, dai-lhes vós mesmos de comer a eles. Essa frase, dai-lhes vós mesmos de comer a eles, pode soar como quem diz: se virem, façam alguma coisa, mas resolvam esse problema. Mas na verdade não. Quando ele disse, dai-lhes vós mesmos de comer, ele estava dizendo, vocês podem fazer isso. Vocês são capazes se usarem a fé e eu vou mostrar isso para vocês. Era isso que ele estava dizendo aos seus liderados, aos seus discípulos. Ele estava encorajando aqueles homens que estavam debaixo da sua liderança e não oprimindo eles. Dito isso, Jesus delega então as tarefas aos seus discípulos, pedindo que alguns organizassem o povo, sentando na relva em grupos, e que outros trouxessem a ele o alimento que tinha disponível, que na ocasião eram 5 pães e 2 peixes. Os discípulos fizeram conforme ele tinha instruído, cumpriram com a tarefa que Jesus delegou a eles. E ele, Jesus, estava presente, observando tudo, quando então chega o momento dele agir. Ele levanta os olhos, segurando o alimento, e os abençoa, multiplicando então pães e peixes, completando assim a missão de alimentar uma grande multidão. Aquela missão foi um êxito, com a participação efetiva do líder junto com seus liderados. Todos se saciaram, e diz a Escritura que ainda sobraram 12 cestos cheios desses alimentos. A exemplo de Jesus, um líder deve encorajar e não desanimar seus liderados. Deve inspirar e não sufocar. Deve participar do processo e não se ausentar para depois cobrar resultados. Deve sim repreender quando necessário, mas deve elogiar quando tiver motivo para fazê-lo. Ele deve celebrar a vitória em grupo e não querer a glória toda para si. Entenda uma coisa, o topo da pirâmide não subsiste sem sua base. É a base que sustenta o topo. Você precisa reconhecer isso. Procura conhecer o dia a dia de seus liderados, mas sem intromissão. Procure interagir com eles e entender que ali está um ser humano com sentimentos, paixões, sonhos, anseios. Alguém que também erra. E tem o direito de errar sim, como todo ser humano, qualquer ser humano. Desfrute da companhia deles. Nessa aproximação, é bem provável que você, líder, tenha algo para aprender com os seus liderados. Por que não? Sábio não é quem já aprendeu tudo, mas quem tem humildade e sede de aprender cada vez mais, seja com quem for. Ok? Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal do YouTube.